A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Agora vamos lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Jesus, obviamente. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mais uma vez, estamos falando aqui de dons ministeriais, de corpo, mais uma vez de corpo. Agora, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 3. Romanos 12. Estou ouvindo o barulhinho da Bíblia. Romanos 12, a partir do versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé.
Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Glória a Deus. É muita dádiva. São, não é? Muitas dádivas que o Espírito Santo derrama e distribui sobre a igreja. Então, todos nós que somos membros da igreja de Jesus, recebemos dessas dádivas celestiais para servir uns aos outros e para a edificação do corpo. Vamos orar nesse instante? Curva a sua cabeça. Nós vamos orar. E eu queria que você pensasse o seguinte nessa oração: qual é o meu lugar no corpo? Eu faço parte do corpo de Jesus? Qual é o meu lugar? Que dons, que carisma, que graça eu tenho recebido do Senhor? O que Deus tem me dado que eu posso abençoar a vida dos outros? O que eu tenho recebido, que eu sei que é do Senhor, e através disso que Deus me deu, não para mim, mas para a edificação dos outros, o que é que eu tenho recebido, onde é que eu estou no corpo de Cristo? Vamos orar, curva a sua cabeça, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa manhã. Senhor, nós damos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, debaixo da graça do Senhor, do poder do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor. Fala aos nossos corações nessa manhã, livra-nos, ó Deus, de toda perturbação, de toda inquietação, de tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai, que o Senhor possa nos livrar. Não permita que o adversário venha roubar a boa semente e a boa compreensão da Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor encarecidamente que o Senhor seja bondoso e misericordioso e fale ao nosso coração nessa manhã. Nos aponte, Deus, caminhos, direções. Dá-nos esse senso de pertencimento e dá-nos também, ó Deus, esse senso de servir, essa alegria do Senhor de poder servir aos nossos irmãos, servir a igreja do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Eu separei alguns slides, eu não sei se a gente vai conseguir passar. Isso. Todos nós, irmãos, estamos em missão. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. O propósito, vamos dizer assim, último de Deus para as nossas vidas é o nosso envolvimento com a missão de Deus. Então, Deus é um Deus missionário, Deus está em missão, Deus está trabalhando. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e por isso eu continuo trabalhando. E essa missão que Deus concedeu a Jesus, Jesus repassou essa missão para a igreja. Então, povo de Deus é um povo missionário. Amém? Não é só o missionário Guedes que está lá no fim do mundo, não. Povo de Deus é um povo missionário, porque nós estamos em missão. E eu falei para vocês, eu estou lendo o livro do Nicodemos, Augusto Nicodemos, sobre batalha espiritual. Até recomendo, quem gosta de ler, tem possibilidade de ler, leia, porque é muito interessante. E uma das falas dele que foi muito marcante para mim, ali bem cedo, né, lendo o livro, orando, foi quando ele disse que nós geralmente pensamos na igreja como um hospital. E ele está dizendo que, na verdade, a igreja é mais do que um hospital.
A igreja é um quartel-general onde todos nós somos alistados e chamados para fazer parte de uma grande batalha. Então, se você, chamado por Deus, faz parte do corpo de Jesus, que é a igreja, saiba que você também é convocado para essa batalha, para a missão de Deus aqui na terra. Deus é um Deus missionário, Deus está em missão. É verdade que hoje em dia alguns soldados nem entraram na batalha e já estão doentes. Nem puseram a armadura de Deus, nem vestiram a armadura, nem pegaram a espada, e aí tem que tomar soro, tomar uma série de vitaminas para poder se fortalecer, para poder entrar na batalha. É sobre isso que nós vamos estar falando. Pode colocar o outro slide, por favor? O outro slide, chegou. Não, não é esse. Esse. Eu queria que vocês olhassem, deveria ter uma setinha apontando de uma coisa para outra, mas não tem, mas dá para a gente entender. São as fases da nossa jornada espiritual. E muitas vezes nós não entendemos os passos da nossa jornada espiritual. Nós éramos descrentes, hoje somos crentes, ou seja, saímos da descrença para a crença, temos que caminhar para a maturidade e, na maturidade, passar para a missão. Isso para mim é muito claro. Eu tenho mais de 40 anos de fé e me converti nos anos 80. E naquela época, até por causa da influência do movimento pentecostal, nós só pensávamos nesses dois primeiros passos. Você só queria saber de pregar o Evangelho, ganhei 10 almas, ganhei 100 almas, ganhei 1000 almas, arrancava a pessoa da descrença para a crença e não se preocupava em trabalhar com ela a maturidade. Que todo crente, todo aquele que foi arrancado da descrença, veio para a crença, veio para a fé em Jesus, aleluia, glória a Deus, mas tem mais. Deus tem mais para a minha vida, tem mais para a sua vida. Deus tem a maturidade. Nós precisamos crescer espiritualmente. E nós lemos aqui, especialmente em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que há um trabalhar, um mover do corpo e dos ministérios para que cada membro cresça e que cada um de nós cresçamos à semelhança de Jesus, que é o varão perfeito. Então, nós temos um modelo, um padrão de referência para o nosso crescimento espiritual. Tem alguns irmãos, eu contei para vocês aqui outro dia, acho que foi no domingo próximo passado, eu cheguei numa repartição, e não me lembro também por onde é que eu estava andando, e o rapaz que me atendeu, e atendeu-se muito rapidamente, eu não tive nem oportunidade de ter um diálogo com ele, mas falei, esse menino é crente. O semblante dele, o sorriso, o brilho, a alegria nos olhos, em fazer o que ele estava fazendo e na forma dele atender as pessoas, sabe aquela comunicação do Espírito Santo? O que é um crente maduro? É um crente que se parece com Jesus, com o Senhor Jesus. À medida que nós vamos sendo trabalhados por Deus, pelo Espírito Santo, no exercício da vida cristã de uns com os outros, nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente. Essa é a importância da igreja, da vivência, de uns com os outros. Nem sempre do jeito que a gente gostaria que fosse, mas sempre uma oportunidade para Deus trabalhar na nossa vida
e nos assemelhar a Jesus. A igreja de Corinto, essa que nós lemos ali, aquela igreja não era brincadeira não, era barra pesada. Ali tinha conflitos, partidarismo, brigas mesmo, adultério, incesto. O que você podia imaginar estava dentro daquela igreja. E era igreja? Era igreja. E o apóstolo Paulo falou assim, olha, é bom que essas coisas aconteçam, para que os corações sejam revelados. Até nessas coisas ruins que acontecem, o nosso coração é revelado. Quem é que nós somos? Se parecemos com Jesus, se temos um coração de servo ou não? Porque Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Revela o nosso coração para ver se nós pensamos mais nos outros do que em nós mesmos, porque Jesus não pensou nele. Jesus pensou nos outros. Se Jesus fosse pensar nele mesmo, nós estaríamos perdidos até hoje. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que deu a sua vida, e não foi por gente boa, não. Ele não morreu por justo, não. Morreu por pecadores. Morreu foi por gente como eu e como você. Então, nós temos sim, graças a Deus, nós temos um padrão, nós temos um modelo, nós temos uma referência do que é um crente maduro. É um crente que era descrente, incrédulo, vivia nas trevas, mas foi alcançado por Deus, é crente hoje, mas ele tem que crescer espiritualmente. E Paulo escreve, nós tivemos até uma lição aí no pequeno grupo outro dia, Paulo escreve para esses mesmos coríntios dizendo, olha, eu tinha muita coisa que eu queria ensinar para vocês, mas vocês não alcançam, porque vocês são carnais, vocês são infantis, né? Era para a gente estar comendo feijoada no sábado, mas eu tenho que fazer mamadeira para dar para vocês, mingauzinho, porque vocês ainda são crianças, vocês são infantis, apesar do tempo decorrido da vossa fé. Então, o crente tem que crescer. E crescendo, a missão. Um crente maduro é um crente que serve. Um crente maduro é um crente que envolve-se com a missão de Deus, com o que Deus está fazendo aqui na terra. Ele tem esse entendimento e essa compreensão. Vamos ver o próximo slide? Aí. No capítulo 12, Paulo fala assim, outrora eres gentios. Capítulo 12 de 1 Coríntios. Outrora eres gentios, ou seja, o que ele está dizendo com isso? O que isso significa? Quando ele diz, outrora eres gentios. O que isso significa? Quando ele fala assim, outrora eres gentios, eu penso em quê? Quem não é gentio é o quê? Judeu. É isso. Quando ele fala assim, outrora eres gentios, na Bíblia, você pegar a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, está ali falando desses dois povos, dessas duas etnias. Outrora eres gentios, ou seja, não eram judeus. Qual que é o problema disso? Porque com os judeus, Deus fez a aliança. Todos os profetas são judeus. Não tem profeta que não seja judeu. Sabia disso? E profeta é o quê? Porta-voz. Profetês. Profeta é porta-voz que fala a palavra de Deus. Então, se a aliança de Deus é com os judeus, os profetas são judeus, a palavra de Deus vem para quem está onde? Entre os judeus, gente. E os gentios? Distanciados da palavra de Deus, distanciados da aliança, afastados de Deus,
alijados dos propósitos de Deus. Esses são os gentios. Então Paulo está dizendo, outrora vocês eram gentios, o que vocês conheciam de Deus era nada. Por isso vocês eram idólatras, perdidos, alienados do plano, dos propósitos de Deus. Outrora eres gentios, mas agora, Efésios capítulo 2, em Cristo Jesus, a barreira que separava gentio e judeu foi derrubada, e dos dois homens, judeus e gentios, pela cruz de Jesus, Deus fez um novo homem. Quem que é esse novo homem? Quem que é o novo homem? A igreja de Deus. A igreja de Deus. A igreja. Outrora eres gentios, Deus tratava somente com os judeus. Veio Jesus, derrubou a barreira de separação, e pela cruz dos dois fez um novo homem, a igreja. Com quem que Deus trata na terra hoje? Com a igreja. Deus se manifesta por meio de quem na terra hoje? Por meio da igreja. Quem que é o corpo de Jesus na terra hoje? A igreja. Então, dos dois homens, Deus fez um só. Então, outrora, vocês eram gentios, estavam distanciados, enredados, amarrados numa falsa adoração. Mas agora, vamos para o slide seguinte. Pastor. Sim. Antes pois do senhor não, passe aí. por favor, Arnaldo. Então tá, juntou os gentios e os judeus, e hoje a atenção de Deus é para nós, né? Para a igreja. E como é que ficou essa relação de Deus com os judeus? Romanos. Nós estamos lá, guerra na região, Isso. todo mundo querendo destruir os judeus, Israel. Isso. Por isso que eu estou perguntando, no contexto atual. Tranquilo. Romanos capítulos 9, 10, 11, né, Paulo vai falar dessa questão dos judeus. Paulo vai dizer que nós fomos enxertados, a oliveira brava, fomos enxertados na oliveira boa. Então, dos dois, Deus fez um novo homem, uma nova árvore, uma nova vinha, que é a igreja de Deus. Então, povo de Deus na terra hoje é a igreja. O Espírito Santo de Deus hoje habita na igreja. Então, o relacionamento de Deus hoje na terra é com a igreja. Isso é muito importante porque isso é nova aliança, isso é nova geração, esse é o desdobramento do plano de Deus. Fazer tabernáculo, fazer Páscoa, tocar chofar, trazer a bandeira de Israel para a igreja é uma abominação. É uma ofensa a Deus e ao plano de Deus. Então, Deus esqueceu dos judeus? Não. Paulo vai dizer que não. Eles estão no plano de Deus. Mas, nesse momento, o plano de Deus, o propósito de Deus é com a igreja. Até lá em Romanos, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Deus os considera? Claro, porque os dons de Deus são irrevogáveis. As promessas que Deus fez a Abraão incluem eles, e eles estão inclusos. Mas não há salvação fora de Jesus, queridos. Antigamente, a salvação deles era na aliança, olhando para Jesus, obviamente, porque não há salvação fora de Jesus. Então, para poder fazer esse novo homem, que é a igreja, Deus, então, está escrito lá em Romanos, se você ler 9, 10, 11, está escrito, Deus derruba essa parede e não trata hoje com os judeus. Se nós lermos lá em Apocalipse, vai dizer que os judeus, numa cidade, se não me falha a memória,
se era Pérgamo, uma delas, eram consideradas como sinagoga de Satanás. Aí em Romanos, Paulo vai dizer assim, olha, eu daria a minha própria vida para eles se renderem ao Evangelho. Eu queria ser anátema, maldito eternamente, se isso os trouxesse para a luz do Evangelho, para a graça de Deus. Olha só o amor e a consideração. Mas é muito oportuno, Reinaldo, sua pergunta, muito boa. Por causa disso, né? Hoje Deus o trato de Deus é com a igreja. O Espírito Santo hoje, ele habita na igreja. Ele se move através da igreja, né? O corpo de Cristo hoje na terra é a igreja. Mas Israel, Paulo diz que, findado o tempo dos gentios, cumprido esse tempo de Deus, essa graça de Deus retornará para eles, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Eu não vou entrar na questão dos judeus, que senão nós vamos longe, né? Aham. Isso. Não. Quando Jesus voltar, eles reconhecerão e dirão, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso, lá, não, no estabelecimento do reino, né? Lá em Romanos, depois só dá uma olhadinha lá e qualquer coisa nós conversamos. Mas vejam bem, como é que nós fomos trazidos para debaixo dessa graça? 1 Coríntios capítulo 12, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. E eu até aconselho vocês que leiam Romanos, leiam Gálatas. São duas epístolas que Paulo trata exaustivamente dessa questão judaica e igreja. Ele trabalha isso exaustivamente. Mas o mais importante é Romanos, Gálatas, exaustivamente a questão judaica, dos judaizantes, da lei. E Efésios, ele trabalha a questão da igreja. Se você quiser entender o que é a igreja de Deus, em oração, iluminado pelo Espírito Santo, leia ali Efésios, é a carta das regiões celestiais, né? 1 Coríntios capítulo 12. O versículo 3. Lá no 2 diz, olha, outrora erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, maldito ou amaldiçoado seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Pode voltar? Éres gentios, descrentes, né? Não fazia parte das alianças, perdidos, isso. Agora, o que é um crente? É alguém que está debaixo do senhorio de Jesus. Gente, eu queria, assim, se eu pudesse abrir a nossa cabeça nessa manhã. Porque a gente fala tanto, já ouvimos tanto, estamos tão acostumados que parece que perdeu o sentido, perdeu a força. O que é estar debaixo do senhorio de Jesus? Pode falar, vocês podem falar agora. O que significa, o que é estar debaixo do senhorio de Jesus? O que significa ser um escravo? Pensa no período da escravidão no Brasil.
hoje eu não vou trabalhar não, hoje eu não quero trabalhar não. Ah não, aquele outro escravo lá me encheu o saco, se me botar junto com ele, nós vamos descer porrada no outro, não vai dar certo. Não, gente. Estar debaixo do senhorio de Jesus, preste atenção, porque às vezes você não está. Às vezes você acha que está, mas nunca esteve. Estar debaixo do senhorio de Jesus é perder o domínio da vontade própria, é abrir mão da vontade própria. Vamos lá? O que é estar debaixo do senhorio de Jesus? É abrir mão da minha própria vontade para fazer a vontade do Senhor Jesus. Vamos falar juntos? O que é estar debaixo do senhorio de Jesus? Própria vontade para fazer a vontade de Jesus. Quando Paulo anunciou isso para os romanos, o que eles disseram? Você está louco. Nós somos romanos. Cidadão romano manda no mundo. Cidadão romano tem direitos nesse mundo da Pax Romana. Agora, como que você vem dizer para nós que nós vamos abrir mão da nossa vontade? O que mais tem hoje em dia é crente ensimesmado. É incrível, gente. Nós não temos, ou perdemos, ou nunca tivemos a noção do que é estar debaixo do senhorio de Jesus. Aí você vai juntando pontos, vai juntando uma coisa com a outra. Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, vamos lá? Pode deixar o slide aqui, não precisa projetar o texto não, só para vocês terem uma ideia. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Eu faço questão que você leia aí no seu celular, na sua Bíblia, porque não vai projetar não. Eu quero que mantenha o slide aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Acharam? Acharam? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo o quê? Então você não vive para você, querido, você está morto. Se você é de Jesus, se você está em Cristo, você morreu. E para novidade de vida, o poder da ressurreição operar em você, ele só opera em alguém que morreu. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, nós estamos falando aqui com um bando de mortos, mas não se assuste não. Morreram para as suas vontades, mas renasceram pelo poder do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. E são sinais de maturidade. Mas preste atenção, a gente lê, não presta atenção, não medita e não entende. Um morreu por todos, logo, e ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais. Ah, gente, é difícil entender isso. Conversa com algum crente, você vai ver que é muito difícil entender. Não vivem mais para si mesmos, mas para quem que vivem? Pode responder. Para quem que vivem? Vocês não acharam o versículo? Não, é o versículo 15. Ele morreu por todos para quê? Para que propósito? Para quê? Os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que
Então nós vamos viver para quem? Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O que isso quer dizer? Eu não conheço mais o Arnaldo como neto do Coronel Pina, que foi um dos governadores aqui da cidade. Não conheço mais a Isabela como neta do Jonas Duarte, que foi poderoso aqui. Não. Não conheço mais o neto que nasceu aqui em Anápolis e que foi morar lá em Alvorada. Não. Não conheço ninguém assim mais, nem pelo nome, nem pela patente, nem pela roupa, nem pelo dinheiro que tem ou que não tem. Não. Eu não conheço mais ninguém segundo a carne. Como é que eu conheço as pessoas agora? Como? Está vendo, irmãos? Eu estou sendo aqui o mais pedagógico e usando a maiêutica para a gente poder entender essas coisas simples do Evangelho. Como é que eu conheço as pessoas agora? Eu conheço as pessoas agora pelos sinais de ressurreição